É a Manuela a coordenação artística do projeto e a Gabriela a coordenação da área social do projeto e eu da área pedagógica e da investigação. Não houve tempo ainda para a plateia expressar-se e perguntar. Decidimos que este seria um momento de sermos provocados mais do que lançarmos o nosso ponto de vista sobre este projeto, sempre incompleto, sempre em trânsito, relativamente àquilo que possamos formular em termos de pensamento e não de forma nenhuma de conclusão. Portanto, reverter esta situação de comunicação, são vocês que nos formulam perguntas, desafiam, têm um momento, a oportunidade para nos provocarem e para, daquilo que ainda não dissemos, termos uma oportunidade de pensarmos em conjunto e neste momento presente sobre o que tem sido este projeto. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para os três. Qual é agora, e ha sido também no passado, o maior desafio do projeto desde a perspectiva social, artística e de investigação e pedagogia? O maior desafio, aquele momento que diz, não, agora isto não. Quando foi e que passou, que aconteceu? Obrigada. Boa tarde, obrigada pela pergunta. O maior desafio foi o primeiro e logo assim a arrancar. O projeto começou em janeiro de 2021, por isso já tínhamos passado o primeiro ano de pandemia. Estávamos ali em janeiro a começar, ainda fomos fazer umas visitas ao território, lembro-me bem, fomos à montanha, fazer uma visita à montanha, já não tivemos tempo de ir fazer visita a Sul Nascente e passado um mês e pico tivemos que entrar outra vez, não é? Não, uma semana em confinamento. Então a equipa pensou, bem, como é que fazemos? Adiamos? Eu sou muito pouco de adiar coisas. E este fazer presente tem a ver com isso, este nome tem a ver com isso. E a matéria da arte e a matéria deste tipo de trabalho é trabalhar com o presente e com o que está a acontecer no momento. E então foi encontrarmos, e o grande desafio foi esse, e foi estimulante em perceber como é que damos volta ao texto e como é que conseguimos avançar com o projeto agora, nestas condições, à distância, cada um em sua casa. E foi assim que nasceu os Cochichos, uma série de conversas telefónicas em género blind date, porque não nos conhecíamos, em que desafiamos os ex-alunos a contactar os séniores, que entretanto já tinham sido sinalizados pelos diferentes parceiros sociais que nos ajudaram muito no arranque. E foi esse primeiro contacto, esse primeiro momento que nos mostrou, ok, estamos aqui, estamos no momento presente, é com estas pessoas que vamos trabalhar, é neste tempo que vamos trabalhar e neste espaço, que era um espaço de não presença, que é muito difícil para o teatro e para quem trabalha no teatro, e que antecipou e que alimentou esse momento de encontro, que foi adiado para uns meses à frente, e que eu acho que criou, ou melhor, desenhou um tom para o projeto. E desenhou uma intimidade, desenhou toda uma atitude muito centrada na escuta, isto de estar a ouvir o outro, de dar tempo ao outro, espaço ao outro para ser escutado. Claramente foi a oportunidade do projeto também se começar a desenhar em termos de atitude, de tom. Acho que deu um tom ao projeto. Obrigada, Manuela. Obrigada pela pergunta. Muito boa tarde a todos. Eu diria que dá para ver sob diferentes perspectivas, sobre a área social, sobre a área artística, sobre naturalmente a área também pedagógica em termos de investigação. Eu diria que o momento mais difícil é este. É o momento em que chegamos ao final de um caminho ou de um projeto, portanto chegamos a uma fase em que temos que nos desafiar, repensar e dar-lhe continuidade. E isto é em si um momento difícil, é um momento que nos exige pensar de que forma continuar no território, de que forma que esta provocação que por nós foi feita pela ADCL, para a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, mas não sozinha, com todo um leque de entidades parceiras, e eu aproveito para estou aqui no palco para agradecer a todos. E se nós hoje estamos aqui é graças à DCL que usou, é graças àqueles que estão a abraçar, os técnicos que abraçam nas diferentes áreas o projeto, mas é também graças ao município de Guimarães, que foi incansável, às juntas de freguesia das Quecifes, das duas Quecifes que se juntaram a nós, já estávamos na Quecife do Val de Santo Trocato, estamos a falar de um conjunto muito alargado de freguesias do Concelho de Guimarães, das entidades IPSS, associações que estão nessas freguesias que se
juntaram a nós, porque há um trabalho descentralizado, há um trabalho... Nós íamos para Infantas, nós íamos para Guardizela, nós percorremos diferentes locais com o projeto e também com o Então Vamos, que é um projeto anterior a este e acabou por ser também um mote para iniciarmos este mesmo. Eu diria que poderia ser pensado como um momento difícil. Este momento de arranque foi, como falou a Manuela, devido à pandemia, não foi difícil de levar para o terreno graças a estes braços armados que se juntaram a nós e que investiram no desenvolvimento das comunidades. E o trabalho social, do meu ponto de vista e do ponto de vista daquilo que tem sido a ação da ADCL, não se pode esgotar em ações de apoios pecuniários ou de encaminhamentos sociais. É muito mais que isso, é promover, é provocar o desenvolvimento do território. Eu diria que um dos desafios é nós rompermos também, nós rompermos esta coisa das gerações. Porque nós estamos sempre a falar, até a geração dos mais novos, depois temos a geração dos menos novos, depois nós somos um todo. O ser humano não tem que criar estas barreiras das gerações, antes pelo contrário. Nós completamos nas diferentes fases, e já falavam isto aqui também antes de mim, portanto, são diferentes fases da vida, todas elas de uma enorme riqueza. Todos somos cidadãos desde criança, e tal, e o Dr. Sarmento, a cerne pensou da cidadania da infância. De facto, nós somos cidadãos desde que nascemos até ao dia que nos vamos embora. E todos nós temos muito para dar, muito para partilhar. E eu acho que um dos desafios deste projeto é encontrar uma forma de continuidade e continuarmos a ser agentes ativos da comunidade em que inserimos. Tenhamos nós 8 ou 88, não é? Como vimos as pessoas aqui em palco. E deixar quase de questionar competências, ferramentas, dependendo das gerações. É um grande desafio, portanto, podermos fazer um trabalho no território com respeito pela história, pela memória, pelas pessoas, pela comunidade, pela identidade, pelas diferentes gerações, nas diferentes emanações que nos dão. E é nesta valorização que temos de apostar, e aqui está um grande desafio ao chegarmos ao final destes 3 anos, sem esquecer que estamos naturalmente a pensar de que forma é que será possível nos reinventarmos e podermos dar aqui continuidade. Só mais uma coisa, o desafio não se esgotava naqueles que sobem a palco e que foram brilhantes. Eu costumo dizer que sou fã número 1 de cada um deles, e sou. Não se esgota neles, esgota-se naqueles, passa para aqueles que ontem gargalhavam na plateia, aqueles que ontem cantavam com todos vocês na plateia. Eu não sei se vocês deram conta em palco, mas quem estava na plateia, e durante a tarde nós víamos alguns maiores e nós ouvíamos cantar, víamos rezar ao benzer do pão, nós víamos a identidade pulsar do lado do palco. E vocês fizeram isso. Um dos desafios deste trabalho é esse, é não se esgotar num trabalho que é feito cá, mas que depois se reflete na identidade de todos nós e de toda uma comunidade. 3 desafios. O primeiro foi ter trabalhado para que este encontro fosse possível. Foi um grande desafio, foi mesmo um grande desafio. O segundo desafio foi gerir a vida afetiva com a Manuela no meio deste projeto. Embranhámos-nos muito, ao ponto de dizermos que o projeto tomou demasiado espaço na nossa relação. De continuamente estarmos a pensar sobre o projeto e sobre o que fazer, e sobre como gerir, desafiar-nos. Foi constante, ao almoço, ao jantar, à noite, sempre. O projeto também é feito muito dessa relação e desse encontro. O último desafio que eu pontuo é o desafio do tempo, gerir os alunos. Muitos deles querem ser atrizes e atores e estrelas de televisão. Gerir essas expectativas e este trabalho. Quadro de uma disciplina que tem muitos condicionantes em termos de tempo, de avaliações, em termos da gestão também dos transportes para o terreno e no terreno da gestão entre mim como professor da cadeira e um projeto que já estava no terreno e, portanto, que tinha uma direção artística. Que lugar é esse meu do professor? E, sobretudo, desafios também de tempo. Tínhamos 2 horas por semana, tanto neste caso como no ano passado, tínhamos um seminário em novembro e a disciplina começava em setembro.
como é que tudo isto se geria e com o desejo de terem também um momento de contacto, de encontro, objeto artístico de finalização. A gestão pedagógica, de aprendizagens também e de contextualização era um caso de estudo, uma experiência de campo, teatro e comunidades muito amplo, com as suas fronteiras muito abertas, ao mesmo tempo que não fosse exclusivo a este tipo de público e a este tipo de contextos, mas que fosse a partir deste exemplo que pudesse expandir e uma reflexão mais ampla sobre os desafios que este tipo de trabalho traz para os artistas e costumava dizer sempre, independentemente de estarem interessados ou não, de trabalhar com não profissionais e com estas metodologias mais participativas, que têm graus diferenciados, muitos, e estratégias diferenciadas. Como é que este contacto com outra geração de um universo muito diferente, ou relativamente diferente do vosso, se poderia encontrar aqui pontos de encontro e, ao mesmo tempo, aprendizagens que fossem possíveis expandir e que, ao mesmo tempo, mesmo no seu trabalho artístico, este questionamento e esta intervenção e este contacto pudesse ser enriquecedor para a pessoa e para o futuro artista que desejam ser. Na verdade, os desafios são sempre cotidianos, não é? Pois não há um desafio maior. Eu dei aquele exemplo do início, do arranque do projeto, porque de facto foi assim o primeiro contacto com a realidade do projeto. Mas de facto os desafios são cotidianos. Chegar ao ensaio e perceber que alguém ficou doente, teve um acidente, pode vir ao ensaio e se calhar não vai continuar no projeto. O desafio é perceber que nem sempre, porque parece que de repente se cria aqui um retrato de que tudo é maravilhoso e somos todos muito felizes e damos-nos todos muito bem e amamos-nos muito, mas há muita dificuldade de comunicação. E não estou a falar só entre as gerações, nem me estou a tocar ao nível da equipa, não é? Porque temos entendimentos diferentes sobre as coisas. O meu olhar, enquanto alguém que dirige artisticamente o projeto, é muito diferente de quem dirige socialmente e pedagogicamente também. Muitas vezes essa articulação, como o Tiago dizia às vezes, não é? Ok, como é que avançamos com a produção de um objeto artístico, mas contemplamos espaço de qualidade e de aprendizagem com os alunos, com todos os envolvidos. Pronto, é uma gestão imensa. E depois este projeto tinha esta natureza também, é que ele nunca estabilizou num formato ao longo do ano e variando o formato. Porque tínhamos uma parte do ano em que o grupo de atores permanente, o elenco permanente, o elenco residente, se encontrava com uma turma de alunos não é, nestes duetos que já falaram para aqui, que se criaram estas relações mais pessoais e íntimas, que todos estavam à espera desse momento, claramente, e depois um outro momento, um outro andamento do projeto em que se juntavam os ex-alunos numa lógica mais de formação em contexto de trabalho e que as exigências eram outras. Por isso, ao longo destes 3 anos, para além desse formato que nunca se estabilizava, estava sempre em transformação, sob o ponto de vista artístico, também fizemos questão de experimentar diferentes dispositivos cênicos, diferentes relações com o público. Isso foi também, antes de mais, o desafio é aceitar este projeto, e é assim que eu me envolvo neste tipo de projeto, enquanto um laboratório. Não vejo isto de eu estou a fazer o meu trabalho, também como artista. Não estou só a servir um grupo, isto não existe. Ninguém está a servir ninguém. Estamos a fazer trabalho. E eu estou a fazer o meu trabalho, estou a investigar sobre o meu trabalho com estas pessoas. E eles próprios também. E há bocadinho falou-se também, porque eu não sou do tipo muito emotivo, embora me contradiga muitas vezes em relação a isto, mas sou pouco, e às vezes até posso dizer assim, mal interpretada, porque não gosto. Mesmo as pessoas com dificuldades físicas, eu não saliento essa dificuldade nunca. Eu gosto de trabalhar com toda essa limitação, que é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com as limitações que se me apresentam. E que isso traz uma liberdade imensa, criativa. Por isso também é um desafio, que é incluir, aceitar o que é que tem, que matéria é esta, que matéria é que temos aqui para trabalhar. E que tempos, sim, as circunstâncias, quer dizer, gerir tempo, gerir espaço, gerir diversidade, gerir... Pronto, é riquíssimo.
nada que não aconteça noutros processos criativos, não é? Mas aqui acontece de uma forma exponenciada. Realmente os olhares sobre o trabalho são mesmo muito específicos. Ninguém olha para o trabalho da mesma maneira e isso é muito curioso. Por isso é que eu acho que é sempre milagroso quando acontece um espetáculo e toda a gente está no mesmo espaço-tempo a viver no presente. Toda uma viagem de dias e onde esta matéria, todas estas circunstâncias, todas estas vidas, este cotidiano, se expressa ali de forma intensa. Por isso é que os espetáculos são tão vivos também, porque carregam essas camadas todas. Se eu vos dissesse do estilo, eu tenho uma varinha mágica, digam-me o que é que vos fazia bem ao projeto, ou seja, imaginem que eu posso suprir as carências para o projeto crescer, para vocês se sentirem mais à vontade, para fazerem coisas que sonharam e não conseguiram. O que é que me pediam se eu fosse essa varinha mágica? O que é que seriam boas notícias para vocês desde a minha varinha mágica? Bem, desde logo era a possibilidade de continuarmos o projeto e com mais recursos humanos. É giro, não pediste dinheiro, pediste recursos humanos. É maravilhoso. É maravilhoso pensarmos assim. Eu diria que, se calhar até mais que nós, aqueles que estão aqui na plateia, usariam melhor essa varinha. Que estão aqui nesta plateia, que estiveram nas de ontem e ao longo destes 3 anos de projeto. De facto, era bom nós podermos ter condições financeiras que nos permitisse reforçar a equipa nas várias áreas. Pelo menos eu, da parte de que respeita à área social, fui sentindo necessidade disso, e cada vez que ouço um de nós a falar, ou que ouço aqueles que assistem aos espetáculos a falar, ou que ouço os que fazem parte e que aqui estiveram antes de nós, ponho-me a pensar nas múltiplas dimensões de investigação, se quisermos, que poderiam ser aprofundadas, todo o conhecimento que vai sendo produzido, e o Tiago tem assumido aqui esta função e tem feito um esforço enorme, mas de facto este trabalho de terreno que ensaia várias formas de atuar do ponto de vista artístico, ensaia outras formas de estar no teatro, de ensinar, até de saídas profissionais para quem se forma em teatro. E eu defendo cruzamento multidisciplinar no trabalho social e também a presença do mundo artístico no trabalho social. Acho que é uma ferramenta extraordinária, mais até que uma ferramenta, faz diluir um pouco esta noção de intervenção social mais dirigida, não é? É muito mais um empoderamento, uma participação, uma cidadania, é uma intervenção comunitária que a determinada altura já não somos nós que propomos, já são os outros que nos propõem a nós, e este projeto está cá hoje nasceu disto, de um conjunto de cidadãos que nos propôs a nós um modelo que este levou naturalmente mais à frente, ou mais além em termos de objetivos, mas traz-nos as provocações. Nós temos um bocadinho de tendência quase para fazer diagnósticos médicos, não é? Nós vamos ali, nós sinalizamos, nós diagnosticamos. Se calhar nós temos de pensar o mundo e a sociedade de outra forma. Pelo menos eu estou focada no trabalho social. Nós temos de olhar a realidade e de lá tem de se aproveitar os movimentos, as emanações que de lá decorrem, as vontades, os interesses, e a partir daí criar faz muito mais sentido, apropria-se muito mais o trabalho que se desenvolve quando ele é feito neste sentido, ou se quisermos no duplo sentido, neste cruzamento. Mas, de facto, seria excelente se nós pudéssemos reforçar a equipa, se pudéssemos continuar. Eu diria, se pudéssemos alargar este tipo de práticas ao território. Nós estamos em 2 recifes do Conselho de Guimarães, elas são 11. Seria, porventura, interessante poder alargar o território, se o território entendesse como pertinente e ajustado, ensaiar também mais novas modalidades, trazer a ciência, trazer a investigação para estes projetos, do ponto de vista do teatro. É bom para o projeto, é bom para os alunos, traz aqui um efeito multiplicador para ambas as partes. Portanto, seria bom nós podermos reforçar, entendo eu, também esta área. Nós fomos registando e pretendemos registar os seminários, as mostras, aquilo que vamos fazendo, mas há aqui uma riqueza de facto extraordinária, há aqui um trabalho quantitativo, mas muito qualitativo, que
porventura merecia aqui mais aprofundamento e reflexão. Por isso, se a Varinha me pudesse, se nos pudesse também apoiar neste constituir de informação, manancial de informação que possa servir a outros, para outros pensar, para outros refletir, para outros criar, para outros nos fazer ver que se calhar não estamos certos, se calhar há outras formas, se calhar pode-se fazer melhor. Eu penso que seria, sem sombra de dúvida, uma mais-valia. Ao contrário da Manuela, eu sou muito afetiva e tenho o olhar um bocadinho romanceado das coisas, eu sei que assim é. Sou mais otimista por natureza, sou muito ligada aos afetos, porque entendo que eles também nos estabilizam, porque entendo que eles também dão sentido à nossa existência. Bem equilibrados, robustecem também a forma como nós vivemos a vida. É a varinha mágica, nós tivemos-la lá atrás, quando tivemos também a oportunidade de cruzar caminhos e aprendermos tanto uns com os outros. Eu acho que, apesar de tudo, já todos fomos, eu não posso deixar de dizer isto, tocados por uma varinha mágica que nos trouxe até cá hoje. Se tivesse uma varinha mágica ficava muito confusa, sem saber o que fazer. Como eu disse, se calhar tem a ver com a natureza do teatro, não é? Porque condensa num espaço e num tempo, eu gosto de limites, preciso desses limites para trabalhar. Mas claramente sinto que este projeto, eu diria que precisa de mais tempo, de um tempo mais distendido, e claramente nesse tempo mais distendido abrir mais a outras colaborações, porque sinto que o trabalho está muito condensado em nós, não é? De repente, quer dizer, ainda há um manual para concluir, ainda há um jogo que foi esboçado, mas que não está fechado, não está terminado, e então, como vocês sabem, não é? Nós estamos sempre a dar resposta àquilo que é mais prioritário, que é mais presente, que é mais... E então isso fica sempre assim um bocadinho mais ao lado. E claramente ter alguém que pudesse ajudar, ampliar desse tempo, e quando eu digo ajudar no sentido de outros interlocutores, de forma a não estar a falar sempre comigo mesma, ou, apesar de falar muito com o Tiago sobre estes assuntos, mas de facto haver outros interlocutores no sentido de podermos pensar mais em grupo, de forma mais acompanhada, direi que é mais por aí. Isso, claro, é preciso tempo para que isso aconteça. Apesar disso, ao longo destes 3 anos, e foi todo um processo muito gradativo, porque é maravilhoso. Eu digo, agora nós temos uma equipa incrível neste momento, porque temos estas 4 monitoras, a Elídia, a Filipa, a Marta e a Antónia, que claramente eu sinto que é uma equipa fortíssima de trabalho. Eu estou a dizer para além de nós, não é? Que somos nucleares no projeto, e que sinto que estamos preparadíssimos para voar e lançarmos-nos para a continuidade e para outros voos. Sim. Mas com limites. É a questão do tempo. Para já, se esticássemos o tempo para podermos continuar a conversar e verbalizar, e portanto queremos ouvir também os nossos convidados a seguir, portanto temos que terminar. Eu tenho como desafio atualmente pensar continuidade de outro ciclo de estudos, também mais específico a este trabalho, porque para mim a dimensão humana do trabalho artístico e de cruzar pessoas diferentes e sentir como é que pessoas não artistas, de nome profissionais, descobrem a experiência artística, é fantástico. Também todos nós descobrimos esse momento de descobrir a importância da experiência artística, do que é que ela pode trazer para as nossas vidas, do que é que ela acrescenta a nós como pessoas, do que é que traz. A pergunta é aquela que me encanto e que me questiono também quanto à reflexão. Depois dizer ali o João e a Ângela, que estão a fotografar, que estão a documentar, apesar das boas condições que temos, e isso também é excepcional, a possibilidade que tivemos com o apoio da Gulbenkian e da Fundação La Caixa, são condições boas para experimentarmos 3 anos, campo de muita aprendizagem e muito material que pode ser desenvolvido, maturado, explorado.
este desejo também do seminário e por isso o convite aos artistas que, tal como nós, e nesta dimensão de investigação, e portanto estes projetos também foram escolhidos a dedo, tal como os relatores, no sentido de termos a partilhar em conjunto que experiências são essas e portanto de estimular, abrir este conhecimento mais próximo e de podermos trocar para enriquecer, para olhar para as nossas práticas e os nossos desafios de forma diferente e mudar, aprendermos. E por último dizia que vou entrevistando as pessoas com o meu gravador quando é possível e aquilo que mais me surpreendeu de vocês, de participantes, foi talvez esta ideia da palavra aprender. O desejo de aprender coisas novas. E como é que esse desejo não acaba em todo o nosso percurso de vida. E surpreendeu-me muito ouvir essa dimensão. O que é que, para aprender, a desafiarem-se. E como é que em cada momento da nossa vida temos desafios novos. E esse é um entendimento e uma procura que também me interroga enquanto pessoa e que tenho aprendido convosco e com toda a equipe. Ao encerrar, eu quero deixar aqui só a palavra, se me permite, o genuíno. Palavra genuína. Ver pessoas com quem estamos, mais novas, menos novas, enfim, todos os que estavam no palco, acho que é por demais invisível. Falava-se aqui no gesto de lançar e de semear, tão genuíno, tão nosso, tão marca de um povo. E vocês, quando sobem a palco, trazem de forma genuína essa marca de um povo, de uma história que nos une, de uma história que todos fazemos parte, que veio para cá com a capital europeia da cultura, que todos fazemos parte. E é de facto muito, muito bonito, muito gratificante ao chegar ao final do projeto. Tem que dar um enorme bem-aja aos parceiros, já os fui fazendo, sem esquecer também aqui a oficina, a Universidade do Minho, que foi aqui estruturante, mas de facto deixar uma palavra especial, porque este projeto é nosso, e é louvável, de facto, todo o caminho que foram capazes de construir, de fazer e tudo o quanto, e dizia o Tiago muito bem, de ensinar. Saímos todos daqui mais ricos, mais valorizados, mais fortalecidos, mas também mais conscientes da responsabilidade de continuar, porventura, de fazer mais e melhor. Não posso deixar de agradecer também à Fundação Calustre Gulbenkian, que ainda está hoje connosco, a Isabel, já esteve ontem e tem estado sempre ao longo destes 3 anos. Obrigada por esta oportunidade de nos desafiarmos e de percebermos os desafios que temos para a frente. Obrigada por ter projetos como estes que põem a dialogar disciplinas diferentes, e dizia a Manuela, e é verdade, não é fácil. Eu às vezes não sei se nós não estamos a falar de coisas diferentes ou se estamos a falar do mesmo sobre outra forma e não nos conseguimos muitas vezes não entender, mas às vezes há algum tempo em termos de equipa de percebermos que aqui um está a falar e o outro está a falar, porque às tantas estamos a falar do mesmo e nem conseguimos perceber. E este é um desafio, provavelmente a Isabel o sentirá também outros projetos, porque tem vários, não é, que cruzam estas disciplinas, mas também por aqui foi um processo enriquecedor e continuará a ser. Quando houver estrada para andar, a gente vai continuar. Eu sinto que tenho que dizer qualquer coisa assim para rematar, não sei bem. Sei lá, são imagens. Eu posso dizer que há imagens. É isso, imagens. Obrigada.